Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu nesse vídeo aqui hoje vou ler o. Deixa eu ver que eu esqueci já. Eu vou ler aqui o capítulo 3 do livro de Números. Vou ler o capítulo 3 todinho do livro de Números no Antigo Testamento e ler 3 páginas dessa mensagem, ó, a festa das trombetas. Uma mensagem que o nosso profeta pregou. A festa das trombetas. Depois eu vou ler 3 páginas dela. 3 páginas ou mais. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que chegar morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandamento do Senhor, conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos Libnitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo,
ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Leal, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate e a geração dos Aramitas, e a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo o varão da idade de um mês para cima, foram 8.600, que tinham o cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentaram. A geração dos filhos de Coate assentaram. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe de casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas, e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o varão de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será o Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés, conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel.
e todos os primogênitos varões, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.263. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de rasgar, que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel. Tomará para cada cabeça 5 ciclos, conforme os ciclos do santuário. Conforme o ciclo do santuário. Os tomarás. A 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo os ciclos do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Terminei de ler o capítulo 3 de Números. Os deveres dos levitas. Capítulo 4 de Números. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Isso aqui, pessoal, essa mensagem aqui foi intitulada, o nome dela é A Festa das Trombetas. Um culto pregado em livro, impresso em livro. 7 coisas que ele mostrou-me em 33 que aconteceriam. 5 delas já se passaram. O Dr. Levi está escrevendo um livro sobre isto ali agora. Estão vendo? 5 coisas, perfeitamente, e somente mais 2 coisas por acontecer. Disse, isto aconteceria logo antes da vinda. Aqui estamos nós bem no final agora, e parece como que aquela 6ª coisa está se aproximando. Estão vendo? Perfeitamente, exatamente, até mesmo as guerras, e como elas aconteceriam bem na hora 6ª, bem na hora exata, e nenhuma vez isto falhou. Ouça, pessoal, nós deveríamos fazer um levantamento a cada hora. Vocês não sabem onde nos encontramos, muito perto. Agora ele soltou contra sob esse 6º selo, esses 200 mil demônios espirituais. Começou em Roma, Alemanha, Hitler. E observe na Bíblia, onde eles receberam. Eles receberam poder como reis, nunca foram coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebe poder como rei. O Espírito de Deus simplesmente movendo-se através de mim. Agora, vocês sabem, simplesmente dizendo algo. Eu não sei como dizê-lo, nem o que dizer, e talvez seria melhor não. Observem, 200 mil demônios soltos contra aqueles judeus. Quando eles os queimaram, eles os crucificaram, eles injetaram
bolhas em suas veias. Eles os mataram, até que eles não tinham mais gás com que matá-los. Eles os fuzilaram, até que eles não tinham mais balas com que fuzilá-los. E eles fizeram tudo o que puderam. Eles cremaram seus corpos e tudo, e os penduraram em cercas, crianças e tudo, pessoas inocentes, porque elas eram judias. Elas foram tratadas desse jeito, mas Deus disse que Ele lhes deu a cada um uma veste, indignos como eles eram, mas sua graça para cegá-los, de modo que nós pudéssemos ver. O sétimo selo não foi aberto ainda, vocês sabem, isso é sua vinda. Assim, enquanto eles ainda estão sob isso, mas ele nos mostra aqui, em uma vista antecipada, como João, ele o levou para cima. E uma vez, caminhando junto ao mar, vocês sabem, ele disse: e quanto a este homem que se reclina sobre o teu seio? Ele disse: que tendes vós com isso? Se ele permanecer até que eu venha? Vejam, ele não permaneceu, mas ele o levou para cima e mostrou-lhe isso. A coisa que acontece até que ele venha. Simplesmente mostrou-lhe, repassou o plano inteiro para João. Observem, descobrimos agora que esse poder natural sobre o natural para uma nação natural, Israel, foi solto ali. E o que isto fez foi e fez guerra. E como isto assassinou e perseguiu. Agora, no campo eclesiástico disto, vocês estão. Espero que Deus abra seus olhos para isto agora, porque eu compreendo que não se trata apenas de estar falando a esta igreja aqui. Esta fita vai por todo o mundo e não tenho a intenção de ferir o sentimento de ninguém, mas apenas dizer a verdade. Agora, o campo eclesiástico foi aberto do reavivamento natural da antiga Roma pagã. Saiu contra aqueles judeus, a qual tem sempre sido inimiga deles. O leão, com dentes e tudo, pisoteou e quebrantou o povo. Roma sempre foi a inimiga de Deus. E isto foi solto no mesmo espírito pelos ditadores do mundo, porque o sistema religioso ainda estava detido. Agora foi solto. O que fez? Na astúcia, como ele disse, ele entra com enganos. E o que fez ele? Ele está trazendo o concílio ecumênico protestante das igrejas do mundo, o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os à matança, assim como eles fizeram no outro, na hora de chamar a noiva. Como? Soltos no espírito eclesiástico da igreja. Soltos contra quê? Não contra as denominações, contra a noiva. Mas aqui vocês entenderão. A noiva não vai passar por esse tempo. A Bíblia diz que não. A igreja vai, mas não a noiva. Vocês podem ver isto, ministros. Podem ver isso, irmãos. Vocês dizem, a igreja tem de passar pela perseguição para o seu aperfeiçoamento. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Um homem que escolhe uma pessoa não a faz passar por um monte de castigos. Ele já achou graça também perante ela. Ela achou graça perante ele. Ele se compromete com ela. E se existe algo, ele aguardará de todo lugar onde ela tenha de mover sua mão. Sua graça é tão grande sobre eles. E assim será sobre a noiva. E assim é sobre a noiva. Nós, criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas sua graça nos mantém através disto. Olhem quantos perdidos e cegos, quantos pecadores estavam lá no mundo na hora em que
em que fui salvo. Deus salvou-me com um propósito e estou decidido, por sua vontade, a cumprir esse propósito. Não me importa o que mais suceda, eu quero fazê-lo. E na hora quando vejo todas as igrejas, sua grande fascinação, e rico e de nada tenho falta, eles dizem, e vê-los miseráveis, desgraçados, cegos, logo dando tapinhas em seus ombros, querem que você se comprometa com eles. Eu nasci com um propósito, o qual é condenar essa coisa e chamar para fora. Isto eu faço. Isto eu faço. Recordem, quando Jesus veio à Terra, não houve 1% do povo da Terra que alguma vez tenha sabido que ele estava aqui. Ele veio para apanhar aquele grupo eleito. Disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E tudo o que o Pai me deu, tempo passado, virá. Eles o saberão. Eles o ouvirão. Observem a soltura deste espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do espírito eclesiástico. Sobre o quê? Sobre o quê? O sétimo selo, a sétima trombeta para os judeus. Vejam a lua escurecendo-se. Sob o quê? Vejam isto desenhado. O Filho do Homem sendo lançado fora da igreja. Que é isto? Unindo-se com o grupo eclesiástico, o movimento ecumênico e com o Concílio Mundial de Igrejas, tem feito que cada homem, o que essa coisa defende? Ora, você tem de renunciar a todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas tais. Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Não podem. Jesus disse que não podem. E como pode uma igreja, os metodistas e os batistas andarem juntos? Como pode a igreja de Cristo andar junto com os presbiterianos? Como pode o católico andar com o protestante? Como pode protestante andar com protestante? Mas a noiva pode andar com a palavra, a qual é Cristo. Isto tem de estar de acordo, não o sistema eclesiástico, mas a palavra. Você tem de concordar com a palavra para andar com a palavra. Jesus assim o disse. Isso mostra que está certo. Observem, lá está ela agora. Ela está solta para chamar todos estes pequenos cabos soltos. Bem, não faz nenhuma diferença de qualquer maneira. Isso é o que Satanás disse para Eva. Não faz nenhuma diferença. Está tudo bem. Certamente, Deus é um bom Deus. Ele nos ama a todos nós. Não é assim? Não é assim. Ouve-se tanto acerca dele ser um bom Deus. Ele é um bom Deus, mas sendo bom, ele tem de ser justo. Não há bondade sem justiça. Não há justiça sem lei, sem castigo, pena. Assim estamos nessa hora em que estamos vivendo. Observem rapidamente agora estes demônios sobrenaturais. Então, sob os auspícios das Nações Unidas, das Nações Unidas, grupos unidos do leste e do oeste, exatamente como o pé direito e o esquerdo da imagem que Daniel viu, como eles não concordavam e não se mesclavam um com o outro. E a palavra Eiseover, durante esse tempo. Eiseover significa ferro. Khrushchev significa barro. E ele tirou o sapato e bateu. O irmão Branham bate no púlpito da edição. Na mesa da quando a Liga das Nações ou na ONU, Khrushchev fez isso, tirando o pó
Oh, que coisa! A hora em que estamos vivendo, a igreja e sua condição. Mas, graças a Deus, a pequena noiva se preparou. Não falta muito, somente mantenham-se firmes. Não vai demorar. Eu não sei quanto tempo, não sei quando, ninguém o sabe, mas sabemos que está perto agora, muito. Observe a igreja, observe isso, natural. O que isso fez àqueles judeus? Aquele era um povo que se aferrava às leis de Deus. Não importa quantas igrejas se levantassem. E o que mais? Eles estavam cegados para Cristo. E se aferravam àquela lei. E Deus lhes deu vestes a cada um deles, porque eles caíram sendo martirizados. Estão vendo? Eles foram cegados para o nosso bem. Aqui agora, a igreja que não conhece nada senão a Bíblia. Não importa o sistema eclesiástico, denominação, eles não conhecem nada acerca disto. Isso tudo é estranho para eles. Eles o conhecem. E a Ele somente. Amém. Graças a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome. É isso aí, pessoal. Terminei de ler aqui as 3 páginas da mensagem A Festa das Trombetas. Agora eu vou deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo vou ler essa mesma mensagem ou outra mensagem, ou o mesmo livro da Bíblia. E estarei falando para vocês. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.